Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto que está no meu coração para conciliar a proposta temática na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Eu vou usar a mídia para lermos em uma só versão e, obviamente, durante a mensagem. Eu vou ler os números pares, a igreja lerá os ímpares. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ligados sob os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de igreja de justiça no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém. Queiram tornar os nossos assentos, por favor. Enquanto agradeço a Deus o privilégio de mais uma oportunidade, de mais um ano, mesmo sem merecer, estar participando do congresso da família, dos homens. E para isso agradeço ao pastor Reinieri, com a pastora Cleonice, muito obrigado. Pastor Reinieri, filho, missionária Nicole, em vossos nomes estendo a minha gratidão ao ministério desse campo, desta igreja, a membresia, como também louvo a Deus pela vida de todos os demais pastores de outras igrejas, regiões adjacentes, que pastor Alec, pastor Aloísio, em vossos nomes quero reverenciar a todos os demais obreiros de respectivas regiões faladas, rever o cantor Rafael, é muito bom ouvi-lo, o grupo, e o Cosmo com a Jéssica, que os tenho em qualidade de filhos do coração, e Deus os abençoe. O cuidado e o carinho e a receptividade dos irmãos para comigo. Queridos, como há uma proposta temática, me permita contextualizar a Bíblia com a história para entendermos o privilégio que nós temos em sermos construídos na palavra e a nossa família. Tendo em vista que o verbo edificar está simplesmente voltado para construção, e nós queremos tomar por base o texto em apreço para trazer aos irmãos, a mim, a nós, esta motivação de não desistirmos, tendo em vista o que foi investido em nós. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, os irmãos hão de convir que esta igreja, ela está fundamentada na Ásia Menor, sobretudo estava naquela época, e isto implica dizer, na época que a cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, ou seja, dentro do contexto romano, pois ela era uma província romana. Quando nós analisamos o contexto sociopolítico e cultural da cidade de Éfeso, ela estava em evidência, em ascensão, sobretudo economicamente, por conta de um ponto estratégico comercial, por conta do mar, por conta de rotas de comércio. E isso implica dizer que a religião também era grande. Quando nós analisamos a terceira viagem do apóstolo Paulo, entendemos que por meio de Áquila e Priscila, esta igreja foi fundamentando-se. Com a chegada de Paulo da Antioquia e de Jerusalém, ela eclodiu em um poder tamanho
que Atos diz, dos apóstolos, Lucas registra, que toda a Ásia, por meio de Éfeso, ouviu a palavra de Deus. Mas por volta dos anos 51 a 52, ela é inaugurada. Por volta de 10 anos depois, 62 a 64, mais precisamente, 62 a 63 anos, 10 anos depois, esta igreja já não era mais a mesma. Se os irmãos observarem, nós vamos usar no contexto, Paulo, desde o começo do capítulo 2, está tentando trazer à memória este reconhecimento do que eles eram antes e do que eles eram depois. Observem, leiamos o capítulo 2, voltamos à Bíblia, versículos 1 e 2. Observem que além dos primeiros versículos, Paulo ratifica a lembrança dos irmãos. Me ajuda a mídia, por favor, eu vou usar bastante. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Observe o que Paulo diz no começo da mensagem. Portanto, lembrai-vos. Ora, quando nós usamos esta conotação, é trazendo à memória alguém que parece que não lembra mais. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, ou seja, chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Versículo 13, que naquele tempo, versículo 12, melhor dizendo, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observem que Paulo está escrevendo isto para os gentios, ou seja, da Ásia, consequentemente, paralelamente, para todos que viessem a Cristo. Então, quando nós lemos esta carta, observe o que ele vai falar a partir do capítulo 2 e o 3, a ponto de que no 3, a partir, salvo engano, do versículo 19, ele diz que este aprofundamento, este enraigar, foi necessário. Leiamos o capítulo 3, salvo engano, a partir do versículo 19 da mesma carta. O conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Versículo 20, ele vai continuar, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que a gente espera, ou pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nos versículos anteriores, ele vai falar acerca do conhecimento de Deus, na altura, no comprimento e na profundidade. Quero pedir a vossa paciência, serei breve, para conceituar o contexto família. Quando nós voltamos para o livro do Gênesis, os irmãos hão de convir em síntese que o ser humano foi criado de uma forma excepcional, criado para viver eternamente em comunhão com Deus, para viver o sobrenatural de Deus. Observem que no capítulo 2, Deus vai instituir a família. Deus, vendo que todos os animais tinham companheira e viu que o homem estava só, disse-lhe: não é bom que o homem esteja só, ou seja, far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira. No original, uma pessoa ou um ser capaz, qualificado de exercer a função. Então ele cria a mulher e agora vai constituir uma família. No capítulo 3 do Gênesis, o pecado tira o conceito de eternidade.
porém não deteriora o conceito família. Observem que Adão sai com Eva do paraíso e daí vão vir os filhos. O conceito família é um projeto de Deus. Quando nós analisamos o contexto posterior, o capítulo 6 do Gênesis diz que o pecado deteriora toda a família da terra, ou as famílias, a ponto que a epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do ser ou do gênero humano. Então a família é deteriorada pelo pecado e não está mais baseada nos ensinos de Deus e em seu fundamento. Então vem a destruição. A destruição é cabal, mas pela bondade de Deus, Ele preserva a família, mesmo sem merecimento, pela graça. Observem que Noé, sua mulher, seus filhos, suas noras, acham graças aos olhos de Deus. Então Deus só não preserva Noé, Ele preserva a família. Capítulo 8, ele recomeça. Capítulo 11, degradação de novo. Observem que no capítulo 11 todas as famílias são degradadas pelo pecado, a ponto, se você analisar biblicamente em capítulos, são 11 capítulo. Quando você vai ler a Bíblia no todo, ela vai para 1189 capítulo. Implica dizer que menos de 1% é até o capítulo 11. Que eu quero dizer com isso é que 99% da Bíblia, Deus volta para restaurar a família. Quando nós vamos para o termo versículos até o capítulo 11, salvo engano, são 299 versículos. Quando nós lemos a Bíblia toda, 31.000 arredondando e 100 versículos, pode fazer o percentual, vai dar menos de 1% de toda a Bíblia. Então toda a história bíblica que a gente lê, do capítulo 11 para frente, tem um objetivo, ou seja, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então Deus, no Gênesis 12, vai começar o processo de restauração de todas as famílias. Leiam comigo, 1, 2, 3. Os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra. Observem que Deus vai começar um projeto do zero, do novo, em um útero falido, em um útero improdutivo, que era o útero de Sarai. Então Deus agora, por meio de Abraão, ele vai recomeçar o processo família. Ele vai dizendo a Abraão que fará dele uma grande nação, mas para ter uma nação tem que começar por um casal, posteriormente os filhos. Então Deus agora, ele se propõe só para esta família e seus descendentes usar e usufruir do sobrenatural. Observem que agora e os descendentes virão. Abraão vai ser fundamentado na palavra de Deus, vai ser construído este projeto na palavra de Deus, a ponto que até aqui, observe que Deus diz: eu te mostrarei. A proposta era: deixa tudo, a família, a casa do teu pai, o teu lugar, e vai para uma terra, confiança em Deus. Então, por meio de Abraão, os irmãos observam que no capítulo 15 do Gênesis, versículo 13, Deus já vai falar de uma descendência familiar, aonde só tinha só o casal. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente. Semente é família em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligiu-lhe por 400 anos. Veja que aqui só tem um casal. Quando nós vamos para o livro do Gênesis capítulo 46, versículo 26, olha o conceito família. O escritor diz no versículo 26 e 27 que
todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 27 diz que juntou José, Benjamim e Manassés e Jacó, são 70 almas. A família do recomeço, a família que vai diante de toda a terra ser construída em Deus, recomeça com 1, com 2, agora são 70 componentes. Quando nós entramos no final do Gênesis, observem que morre os patriarcas e vai vir uma geração que nasceu no Egito, em um país politeísta, um país que adora vários deuses. Então esta geração vai ser impregnada pela cultura, pela religiosidade egípcia. Não há relacionamento com Deus, mas mesmo assim ela vai sendo constituída na história de um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus de família. Observem, um Deus reconhecido por isso, é a sua referência. Quando nós observamos o capítulo 14 do Êxodo, observem que foi dito aqui a contraproposta de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Ele vem com contraproposta quando não pôde enfrentar Deus. Primeiro lugar, ele diz, pegando um gancho do pastor Filho, primeiro ele diz, eu deixo vocês irem, mas vocês não vão muito longe, adorem na terra. Aí Moisés não aceita. Segundo lugar, eu deixo isso aos homens, Moisés não aceita. Terceiro lugar, vocês vão mais, vocês vão sem os animais. Ele disse também não dá para ir, vocês vão, mas deixe as mulheres e os meninos. Toda praga contraproposta. Moisés disse, não, eu não vou abrir mão da família. Vai sair eu, vão sair as mulheres, vão sair os nossos meninos, não vai ficar nada para trás. Então no livro do Êxodo, esta família constituída na palavra sai do Egito. Capítulo 24 do Êxodo. Então Deus chama Moisés subir o monte para fundamentar pelos mandamentos dele, de forma condicional, a construção da família na continuidade. Capítulo 24 diz que Deus chamou Moisés para subir a ele. Versículo 3, para resumir, aí Moisés transmite a proposta. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma só voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Houve uma aliança entre a família e Deus, a família de Israel, os descendentes do recomeço, Abraão, do sangue de Abraão, ou seja, os gentios até o capítulo 11, todos que nascessem, que pertencessem à família, que não faz parte do sangue de Abraão, são gentios, nação, escravo e estrangeiro. Só para você ter uma pálida ideia, deixa-me conjecturar, só sabe o que é estrangeiro ou forasteiro quem viaja para fora do país. Eu viajo muito para fora do país, em quase mais da metade do mundo, e é interessante, quando você não é cidadão, você não tem direito aos direitos do país, não tem direito de filho, não é conceituado daquela família. Então o filho tem intimidade. Pode observar, você tem filho, você vê os netos, ele entra na tua casa, entra no teu quarto, pula em cima da cama, vira a ponta cabeça e você fica rindo. Mas o escravo não pode, o escravo não tem direito nem de entrar, ele é de fora, ele não tem cidadania, ele não faz parte daquela família. Por exemplo, quando eu vou para a América, para alguns países da Europa, você
você chega na migração, por mais de 100 vezes que você vai, mas nunca é certeza de deixar e você entrar. Então você tem que ser sabatinado, tem que ir com carta convite, tem dinheiro, tem comida, quantos dias? Na maioria das vezes. Mas quando eu volto para o Brasil, o coração nem se preocupa com isso, só é tirar o passaporte, o cartão de embarque. Bem-vindo a casa, seja bem-vindo, porque você é filho, você não é estrangeiro, não é escravo. Então fazer parte da família construindo em Deus, só judeus, nós gentios, estrangeiros de fora. Então Deus vai investir nesta família para que através dela todas as outras voltem a ser construída nele, edificada nele. Então observe, tem uma aliança, a aliança está feita. Aí vem o livro de Levítico. No livro de Levítico vem as alianças, vem as promessas por meio das ofertas que Deus faz, mas só quem podia entrar eram os judeus descendentes de Abraão. A família de Abraão era quem tinha direito. A gente não tinha o direito de dizer: a minha família é edificada em Deus, porque o direito das alianças, das promessas, só os judeus tinham. Então no livro de Levítico há este comprometimento de aliança. No livro de Número, então a coisa começa a pegar. Quando nós chegamos no capítulo 14, que daremos continuidade amanhã, esta geração que saiu do Egito desvaloriza o princípio do fundamento. Eles esquecem e deixam de confiar em Deus pelos gigantes da terra. Então é quando Deus lamenta, e você lê o Salmo 95 verso 10, você vai entender o lamento de Deus. 95 verso 10 de Salmo, Deus vai dizer: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Eles não valorizaram a sua coluna, a sua edificação. Então quando nós saímos de Número, Deus não desistiu e fez aliança com a geração da família de Abraão, que nasceu no deserto ou saiu do Egito com menos de 20 anos. Então Deus agora vai fazer esta geração familiar de restauração com base nas suas promessas. Vem Deuteronômio. Então quando Deuteronômio você lê, você está na etimologia dizendo: segunda lei, segunda chance. Deus vai dar à nova geração o mesmo fundamento que deu a primeira. Por isso que a lei é repetida, para esta nova geração continuar no poder, na graça dos seus ensinos, fundamentada na sua palavra. Esta geração entra na terra prometida. Esta geração é a que cruza o Jordão. Esta geração é que recebe a herança da terra. Mas olha, vem o capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Então a Bíblia diz que toda aquela geração edificada em Deus, capítulo 2, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, morreu, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouca obra que ele fizera a Israel. Então observe que esta geração que entrou na terra prometida, vou conjecturar a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que mana leite e mel, a terra que quando você está no alto da montanha, olha para baixo, não acredita, só a margem do Jordão, direcionando para o Mar Morto a vida, o resto é montanha e é vale. Aí é lá que Deus coloca o povo, expulsa os moradores da terra. E agora, se fosse hoje, tem TV a cabo, traduzindo, parafraseando, para entender o que eu quero dizer. Esta nova geração, vivendo em época diferente, precisava mais lembrar de Deus. Não, plantava, nascia, criava, o bicho engordava, o boi, o carneiro, o bode, tudo dava certo. Geladeira, se fosse hoje, topada, e Deus abençoando. Para que ser fundamentado em Deus mais? Para que conceituar
o conceito família, se as nações que moram perto de nós não têm o nosso Deus e às vezes sofrem menos, então esqueceram de Deus e dos seus milagres e não valorizaram o contexto fundamental, edificado em Deus, e começaram a se misturar com os cananeus. Aí Deus vem e traz a vergonha, e ela vai terminar sem a presença, sem fundamento e envergonhada. Ninguém sabia mais a família de Deus e os cananeus. Aí Samuel capítulo 4 versículo 22, 1 Samuel diz que a glória de Deus é levada, a arca é tomada, e diziam mais de Israel: a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então esta geração perde o sentimento. Aí diz, vem o capítulo 5 de 2 Samuel, 20 anos depois daqui, eles não valorizaram a presença de Deus no meio da família, não foram buscar. Capítulo 5 de 2 Samuel diz que agora Davi é constituído rei sobre todo Israel. Então eles vieram a Israel e fizeram Davi a Hebron e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. A partir daí Davi é constituído sobre todo Israel. Capítulo 6, ele quer construir um templo e Deus por Natã não deixa. Capítulo 7, ele vai buscar a presença de Deus de novo para cá, porque sem a presença de Deus a família não é edificada na sua palavra. Aí ele traz a arca. Quando ele traz a arca, vai trabalhar na organização da adoração familiar. Só os judeus têm direito. Ele vai reorganizar o sacerdócio, divide em 24 turnos para ter culto e a família não se esquecer mais de Deus. Então Davi revoluciona. Aí vem a geração dele posterior. Por isso que Mateus, ele faz questão de designar o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17. Ele diz que Deus trabalha em 42 gerações de famílias judias para fundamentá-los. Olha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão, de onde nós começamos, até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. Segura aí. Então observem que aqui vem Davi na segunda leva familiar. Então a Bíblia diz que Davi restaura, mas Salomão degradou-se pelo poder diplomático e político. Aí vem a sua descendência, e a descendência de Salomão também perde o princípio. Aí vem Jeremias capítulo 52 versículo 13, e vem lamentando, porque Deus já vai detonar esta geração familiar. Isaías 65 versículo 2, olha o que Deus diz acerca de Israel. Quando o ápice do pecado, a destruição da família entrou em Jerusalém, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Aí vem Jeremias 52 versículo 13, e a Bíblia diz que Nabuzaradã entrou em Jerusalém e acabou, queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei e todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas dos grandes. A família vai para a vergonha de novo. O pecado deteriora a família, mas Deus sempre trabalhou, porque a especialidade de Deus é restauração familiar, é restauração da família. Observe que é por isso que Mateus diz, e a Bíblia diz, é Bíblia, vamos nos fundamentar nela, que agora Deus não desiste. 70 anos no cativeiro, sem ter culto a Deus, sem a família se reunir de forma de fundamentação, de edificação, porque fora de Jerusalém não se prega, fora de Jerusalém não se ora, fora de Jerusalém Deus não é adorado, porque só em Jerusalém 70 anos a família se destroçando como escravo
escravas de novo. Depois de 70 anos, Deus cruza as fronteiras da Babilônia, entra na Babilônia e vai buscar o seu povo. A Bíblia diz que Deus traz e faz questão de escrever que cerca de 50 mil famílias, sem contar os escravos, está voltando para Jerusalém para recomeçar a restauração. É por isso que as nações vizinhas não acreditavam no que viam. Eles estão voltando em família, o pai, a mulher, os filhos, e para piorar estão voltando com os instrumentos de adoração. Aí eles ficavam admirados. Aí surgiu o Salmo 126, que é um louvor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Parecia um sonho, não parecia verdade. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a eles, e Deus é especialista em restaurar famílias. Colocam em Jerusalém. Pede para eles recomeçar, dizendo: eu fiz uma aliança. Êxodo 24 nós lemos. E por conta desta aliança, na nossa linguagem, não abro mão de vocês. Recomecem, mesmo que pareça não ter jeito, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aí Mateus, no texto seguinte, 1:17, ele diz que do cativeiro até Jesus são mais 14 gerações. Deus trabalhando na restauração da família. Israel é um projeto de restauração familiar. Você leu Gênesis 12:3. Mas vai decepcionando. O sangue de novilho, os sacrifícios de cereais, de líquidos, não garantiram sustentabilidade. Eles recomeçam, mas não tem mais força de equilíbrio. O último profeta, literalmente, do Velho Testamento, minha escrita é Malaquias. E Malaquias traz um lamento, porque os judeus não se comprometeram mais com Deus. Aí vem o período intestamentário, o silêncio de Deus para os judeus. Agora os medos e persas, que era o império que dominava, é subjugado pelo grego macedônio. O império grego macedônio, liderado por rei Filipe, vai conquistando o mundo, mas ele não conseguiu trazer o helenismo total. Alexandre, seu filho, assume na morte do pai e se tornou o maior guerreiro conquistador da história. Alexandre o Grande conquista a Palestina. E qual era a tese? Helenismo. Eles queriam que toda arte, toda filosofia, toda religião, toda família adorasse o Deus do Olimpo grego, Zeus, independente da religião. A Grécia seria o centro das atenções por dominar o mundo. Mas ele morre com 33 anos e não consegue. 4 dos seus generais assumem o seu poder. E entre eles tem uma dinastia chamada Seleucidas, de onde vem Antíoco Epifânio. Eutico Epifânio agora vai dominar. E ele agora vai humilhar as famílias judias. Ele não pede, ele impõe que todos que fossem liderados pelos gregos tinham que adorar a Deus. E para humilhar as famílias de Deus, os judeus, o único povo com aliança, com compromisso com Deus, com direito a tudo, vai se humilhar. E ele sacrifica uma porca no altar, no templo de Deus. As famílias, na maioria, se rendem. E Deus não desiste.
Por volta de 64 anos antes de Cristo, Roma subjuga o Império Grego Macedônio, o maior império que já existiu romano. 33 anos antes de Cristo, nomeia Herodes o grande rei da Judéia. E agora é Herodes o grande que vai dominar a Palestina. Para agradar os judeus em Nere, ele vai dar ouvido, reformar o templo de Zorobabel. E ele investe pesado. Quem já foi a Israel, se você está no Monte das Oliveiras e olha com visão crítica, você se admira do que ele fez, só nas ruínas que você vê. Imagina no templo. Não foi à toa que os discípulos ficaram boca aberta. Ele investe bonito em um projeto arquitetônico que não era fácil de ver igual. Agora o templo, para congregar famílias, só os judeus. Diz historiadores que aquele tempo era tão glamuroso, para eles não se contaminar com a gente. Porque agora a igreja era bonita, tinha glamour, mas a corrupção reinava. A adoração em família não era realizada, era o interesse político que valia. E começaram a segregar as famílias, mesmo judias. Se você tinha um filho e ele nascia com algum problema físico, muitos pais matavam quando no nascimento, porque sabia que ele ia sofrer, não tinha direito de adorar, não tinha direito de ser nada, a não ser pedir esmola. Eles proibiam os judeus falar com agentes gentios. Eles se ensinavam pelas tradições humanas que judeu não pode entrar na casa de gentil. Eles valorizaram mais as tradições humanas do que a lei de Deus, que é baseada no amor. Diga para quem está ao seu lado, a diferença é o amor que faz. E o amor suporta tudo. O amor não tem ciúme. O amor não se ensoberbece. Pastor, mas o meu filho não tem jeito mais não. O amor conserta ele. É só não desprezar. Eles aqui desprezavam a própria família. Diz historiadores que nos dias da família adorar, só os judeus tinham direito de entrar. Havia os pátios por meio dos degraus. Então, antes do pátio, tinha uma placa fora do templo, com letras garrafais, uma mureta, que separava judeu de gentil. O judeu entrava, mas os gentios, nós éramos estrangeiros, sem direito. E a placa tinha uma letras garrafais: gentil não pode ultrapassar, senão morre. Só entravam os judeus, pois tinham direito, eram filhos, faziam parte da família de Deus. Entrava mulher e homens judeus. No primeiro pátio as mulheres ficavam, só os homens subiam para o segundo. Eles olhavam para baixo, viam as mulheres embaixo, viam os gentios fora e gritavam: obrigado, Senhor, por não sermos gentios nem mulher. E dali para frente só sacerdote subia, para entrar no santo só por sorteio. E no santo dos santos só um, o sumo sacerdote. Diga para quem está ao seu lado: e nós estamos fora. Forasteiro, estrangeiro, escravo. Sem direito da nossa família ser fundamentada e construída em Deus. Aí Deus diz: não aguento mais. É por isso que quando você lê Ageu, capítulo 2, salvo engano, versículo 19, de novo, me ajudem.
Põe aí para a gente ter certeza. Só o teclado, por favor. O que é que Deus pergunta quando eles voltaram do cativeiro? Vamos lá, 1, 2, 3. Israel foi plantado, edificado em Deus para produzir reconciliação. Veja que não é fruto, ele não pergunta ainda fruto, porque fruto se come, semente semeia. Todas essas 4 árvores são símbolos de abundância, fertilidade. A lei, os mandamentos, que é a romã. Quando eles voltam no cativeiro, não tinha mais. Aí Deus investe mais 14 gerações. E eles fazem isso que eu acabei de falar. Aí Deus diz: agora eu vou enviar meu filho. E qual é a função de Jesus? Qual era o dever de Jesus? Por isso que Mateus 1, ele diz que ele veio de uma família original. Mateus 1, o que é que está escrito? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Davi. Olha o sangue original. Sangue de Abraão, da família de Deus. Aí vem João, capítulo 1, versículo 11, dizendo o quê? João, Evangelho 1 e 11. É a palavra, não podemos contar a história. Veio, mas os seus... Ele veio para restaurar a família. Mas não havia mais semente para semear. Era a família fundamentada desde o Gênesis, na palavra de Deus, não valorizou. Aí Deus disse: eu não posso abrir mão deles, há uma aliança. Há uma promessa com meu servo e meu amigo Abraão. Aí Deus diz: sabe de uma coisa? Eu vou usar os escravos. Eu vou usar os gentios. É por isso que quando você lê oliveira é símbolo de Israel. Quando Paulo usa a alegoria, Romanos 11, 17, veja que ele está falando para uma igreja gentia que não tinha direito. Romanos 11 e 17, que é que ele diz? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito, enraizado, construído, edificado. Aí Deus olha e diz: vou usar os gentios. Mas para usar os gentios, tinha que impregnar em nós o sangue de Abraão, porque o nosso sangue não tinha compatibilidade. Éramos escravos, não tinha direito de filhos. Aí Deus diz: eu vou usar o zambujeiro, que é uma alegoria pejorativa, porque enquanto a oliveira produz, o zambujeiro não produz. Enquanto adubam a oliveira, o zambujeiro cresce no mato do jeito que quer silvestremente. Aí Deus diz: eu vou unir o zambujeiro na oliveira, no lugar dos ramos que se quebraram, mas não abro mão da família. Aí Deus vai consultar a natureza. Porque eu trabalhei 40 anos com agricultura, mesmo que não fosse na área tecnológica, mas era na logística. Mas os meus amigos trabalhavam e ele dizia: Bento, um enxerto não é para produzir, porque já tem quem produza. Mas quem produzia parou de produzir, aí vem o enxerto para reproduzir e multiplicar. Ou seja, qualquer agricultor inteligente jamais pega uma árvore, uma semente de uma árvore que não produz e coloca na que produzia e parou de produzir. É loucura. Porque se não produz, como é que vai reproduzir?
Por isso que Paulo diz que os gentios foram salvos pela loucura da pregação. E ele diz, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Diga para quem está ao seu lado, tu foi salvo, fundamentado, construído, edificado na palavra, pela loucura de Deus. Por isso que Paulo diz que Deus vai consultar a natureza. Romanos 11, 24. Veja que a natureza, que é quem rege todas as coisas, voltou contra a gente. O que é que ela diz? Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro a natureza disse, vai dar certo não. É zambujeiro, não produz. Aí Deus disse, eu vou dar o meu melhor. Mas eu não abro mão da família. Vou pegar eles e vou edificar na minha palavra e eles vão reproduzir e multiplicar. Aí vem Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois? Diga comigo, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. É gentil que ele está escrevendo. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Contra a natureza, contra a razoabilidade humana, ele doa seu filho. Os irmãos lembram que no ano do jubileu, o Antigo Testamento, havia uma lei que dizia aos judeus: ora, você tomou um escravo por dívida, você tomou a terra de alguém por dívida, você fez isso, com 50 anos você tem que devolver. E qual era o sinal? O mensageiro subia com um chifre de carneiro e subia ao mais alto monte de uma região e tocava no jubileu. Aonde aquele som chegava, se tivesse senhor de escravo, dava liberdade ao escravo. Se tomou a terra de alguém, devolvia ao dono verdadeiro. Ou seja, é o ano da devolução. Então, agora Deus vai fazer isso com a gente. Ele vai levar o filho ao mais alto nível da cruz. E lá ele vai dar o grito de liberdade. Para quê? Para nós termos o direito de reproduzir e multiplicar como gentil. Mas para a gente entrar, tinha que ter um sangue que nos purificasse da impureza, do poder da improdutividade e fosse compatível com o de Abraão, fosse enxertado em nossa veia como gentil, para Israel não ter desculpa. Aí ele está no alto da cruz. Agora é no alto da cruz que ele vai construir, fundamentar. Você lembra que nós fomos fundamentados nos ensinos dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a pedra de esquina, é nele, é a pedra que dá o delinear, é ele. Então agora no alto da cruz ele grita: Pai, tetelestai, a dívida deles está paga, eles agora vão ser purificados. Consumado está, consumado está. Os gentios agora podem ser adotados, porque o meu sangue vai purificá-los. O tema é minha família fundamentada na palavra. Por isso que eu estou pregando Bíblia. Para você saber de onde nós viemos, não tínhamos direito. Terceiro dia, ele ressuscita. Veja que o impacto para a gente entrar era tão grande que os judeus nem os apóstolos imaginavam. Por isso que quando Deus se relaciona depois da cruz a nós, um dos maiores que a gente usa, um dos maiores avivalistas da história, amigo de Jesus, Pedro, meio-dia com fome, Deus vai a ele e diz: Pedro, levanta, mata e come. Traz uma visão do céu, um lençol com 4 pontas, e dentro animais imundos, símbolo dos gentios, que Paulo diz, chamados incircuncisos pelos judeus, que eram pela circuncisão puros.
Então observem que quando Deus disse levanta, mata e come, Pedro disse: Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Ele disse: Pedro, não chame imundo que eu já purifiquei, Pedro. Eles estão puros. Por 3 vezes Deus tentou e Pedro não quis. Aí Deus salva Paulo e diz: é você que vai levar a minha palavra, vai fundamentar a minha igreja no meu nome, os gentios. Olha o fundamento, olha a diferença. Coloca aí para a gente ler Êxodo 24, 12. Leiam comigo para você entender a diferença. Fundamento, edificação. Aqui, na continuidade do que nós lemos, olha onde Israel foi selada, era para ser. Leia 1, 2, 3. E disse o Senhor a Moisés: e fica, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei. Segura aí. O que é os mandamentos? A lei, palavra. Eu vou edificar a aliança de sangue no versículo 3. Agora o fundamento, a palavra é edificação. Aí o que é que Moisés faz? Versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu. Depois que ele sobe, vamos continuar lendo até o 15. E disse ele aos anciões: esperai-nos aqui, até... E eis que Arão e Ur fica convosco. Quem tiver algum negócio... Versículo 15. "40 dias depois, ele volta. Mas decepcionado. Por quê? Êxodo 32. O povo não quis ser edificado. Êxodo capítulo 32. Leiam. Quando Moisés volta, o pecado deteriorou. As tábuas são quebradas. Agora, para a gente entrar, Jesus ressuscitou. Aí agora ele para a igreja, Atos 1 e 4. Atos dos Apóstolos 1 e 4. Leiam. Ficai. Versículo 8 e 9. Mas tá bom aí, já dá para entender. E vai, bota o 9 só para dar sentido ao êxodo. E quando dizia isto, Moisés disse: ficai aqui até que eu venha uma nuvem. Agora Jesus diz: ficai na cidade. E subindo ele, uma nuvem o oculta. Ele chega diante do Pai. A primeira geração restauradora de família só esperou 40 dias. Ele chega diante do Pai e diz: Pai, vou traduzir, não faça como fez até aqui. Eu prometi à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito. E não é como fez com Israel, que ele ia e voltava, mas é para ir e ficar com ela para sempre. E agora a igreja vai ser edificada, selada na palavra.
Aí vem Lucas dizendo que o papai disse: é agora, Jerusalém, festa do Pentecoste. Aí Lucas diz que de repente, aonde a igreja estava, veio um barulho de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Aí Paulo, para chatear o Antigo Testamento, vem primeiro 2 Coríntios 1, de 20 a 22. Olha o que é que ele disse: o que foi selado como fundamento da palavra para a igreja, para nós, para que começou e até hoje nós, o qual também, ou seja, 20 para dar sentido, começa do 20 a 22, o que é que está escrito? Porque todas quantas promessas há de Deus, há nele sim, em Cristo, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Agora, leiam, o qual selou e deu em nossos. Você agora vai entender por que o diabo não pode destruir tua família. Porque o diabo não queria proibir o congresso, mas não pode. Você já percebeu? Aqui tem animais dentro do contexto construtivo. Vocês sabem o que é um animal? Um carneiro. Vamos usar o carneiro. Uma ovelha que é menos agressivo. Quando você entra numa fazenda de um proprietário, quando o ladrão vem, ele não vai olhar o nome da fazenda, ele vai olhar o lacre de quem é. E quanto mais brabo for o dono, muita possibilidade dele não levar não, esse cabo é terrível, é perigoso. Aí Paulo diz que quando Jesus nos fundamentou, ele disse: Pai, sela a minha igreja como propriedade minha, ser a geração eleita, sacerdócio real, o povo santo, adquirido. Diga para quem está ao seu lado: o diabo vai ficar doidinho, o inferno vai virar de ponta cabeça, mas em mim ele não toca, na minha família ele não destrói, porque nós somos fundamentados na palavra, foi selada no coração, Abra o retorno, por favor. Aí agora, vamos voltar para o começo que nós lemos. Aí agora, eu creio que eu não vim contar história, eu vim pregar a Bíblia, que é o tema. Não vim trazer chave de carro nem de casa. Eu vim dizer que você é garantido, tua família está garantida, só não desespera. Vamos para Efésios de novo, capítulo 2, versículo 13 por diante, para dar sentido. Versículo 13, leiam comigo. A gente estava distante. No versículo 12, para melhor, veja, naquele tempo antes de Cristo, a gente estava o quê? Separados, estranho, não tendo esperança. Versículo 13, mas em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14, porque ele, o qual de ambos os povos, e derrubando a mureta da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância para criar em si mesmo dos dois um homem só, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17, e vindo ele aos que estavam longe nós, os judeus. 18, enche o peito. 19, assim já que não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora você é cidadão da família de Deus. Bata no peito e olha para quem está ao teu lado e diga: agora eu tenho o passaporte do céu, agora eu sou cidadão, agora eu tenho direito, agora minha família tem direito, agora eu estou fundamentado, eu estou enraizado, eu estou edificado na palavra. Para concluir, Romanos 8, 14 a 18.
Vamos ler. Agora, quem não é mais escravo? Quem não é mais de fora? Para melhorar, leiam comigo, porque todos... Ele está escrevendo para os gentios. 15. Porque não recebeste. Segura aí. Olha para quem está ao teu lado ligado. Ainda tem medo? Manda o medo embora. Medo não faz parte da família. Volta lá o versículo. Porque... Não, o 15 que a gente está. Porque... Para outra vez... Mas recebeste... Pelo que... 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, entramos no quarto, entramos na cozinha, mexemos na panela. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições destes tempos presentes não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, 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 revelada. Fique de pé por bondade. Ela ainda rabagaias. Ela ainda rabagaias. Ela ainda rabagaias andarabagai. Fundamentados na palavra. Eu costumo pregar assim no final. Se tu está perto da tua família, ou se não, não vamos movimentar, que não há espaço. Mas vira para esse crente que está do mesmo lado, se for íntimo ou do mesmo sexo, e se for família, melhor. Vira para ele como eu estou com o pastor Alex aqui, com todo respeito, pastor Alex. Olha no olho dele, olha para mim, não olha para ele, e diga: meu irmão, minha irmã, não estou nem aí como você começou o congresso. Quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar convicto que eu e minha família estamos edificados na palavra, pelo sangue e pela cruz. Diga: me faz um favor, a partir desse congresso, se tu encontrar alguém que pensava que a minha família ia acabar, que o diabo ia destruir o meu lar, dá um recado a ele. Quebrou a cara, ele vai ter que me engolir. Que eu e minha família somos edificados na palavra, pelo sangue e pela cruz. Abraça ele, abraça ele. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore. Deixa eu ver o barulho de glória a Deus das famílias. Daqui, do céu. Deixa eu ver o barulho de Teresina. Cadê os irmãos que vão sair daqui dando glória? Vai chegar em casa e não vai abrir mão do filho, não vai abrir mão da filha, não vai abrir mão da família. Quero saber se tem alguém para Jesus. Se tem um filho afastado, se tem uma pessoa não crente que ouviu a mensagem e quer ser fundamentado nela. Eu digo isso como testemunhos, porque eu ouço muito no Brasil e fora dele. Esses dias eu estava pregando fora do país, e um rapaz de uns 26 anos, em lágrimas, disse: pastor, eu fui um dos maiores assaltantes de banco do meu país, do Brasil. Minha família me jogou e diziam que eu não tinha mais esperança.
Mas um dia eu ouvi o senhor pregando na internet. E Jesus me salvou. E hoje eu sou um diácono da igreja. São vários testemunhos como este. Só para concluir, eu quero saber se tem alguém para recomeçar. Veja que até hoje estou tentando de tudo para deteriorar a família. Mas se depender de nós, ela vai continuar. Se não fosse a palavra de Deus, as famílias já tinham se deteriorado. O que mantém este mundo de pé é a família de Deus. E você faz parte dela. Grite comigo: eu não vou abrir mão da minha família. Pode estar aos pedaços, mas ainda tem jeito. Não vou abrir mão dela. Há um pensador que diz que a vida é uma série de escolhas e nenhuma delas é nova. Lealdade. A família em primeiro lugar, em tempos bons e ruins. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus?